Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala com vocês é o Patrick e na nossa série sobre artistas incríveis do passado, do presente, no episódio de hoje vamos falar sobre um dos maiores artistas do século XX, Jean Giraud, mais conhecido como Moebius. Ele foi um artista que redefiniu os quadrinhos, influenciou diversos cineastas e teve grande impacto na arte em geral do século XX. Talvez você reconheça um cara chamado George Lucas, do Star Wars, e uma obra de um tal de Akira, ou até Alien. Esses foram só alguns nomes que tiveram influência do homem. E aí, essa jornada vai ser boa ou não? Então, bora pro vídeo. Nascimento. Jean-Henri Gaston Giraud nasceu em 8 de maio de 1938 em Lausanne-sur-Marne, França. Desde criança demonstrou um talento para o desenho. Giraud enfrentou muitas privações, até porque ele nasceu numa época em que a França estava ocupada pelos alemães no período da Segunda Guerra Mundial. Olha a treta. Seus pais se divorciaram quando ele ainda tinha apenas 3 anos. E isso é importante comentar, pois essa experiência de crescer em uma família disfuncional, sendo educado em parte pelo pai, em parte pelos avós, em parte pela mãe, gera traumas, que influenciou sua sensibilidade artística e seu grande desejo de escapar, fugir desses problemas para o mundo da fantasia através da arte. O desenho era uma boa válvula de escape para o Moebius criança. A paixão de Giraud por quadrinhos foi alimentada por suas leituras durante a infância e adolescência. Ele era fã de quadrinhos americanos como os da Walt Disney e de aventuras de cowboys, que também influenciaram seu estilo e a temática que estaria presente em toda a sua vida. Esses primeiros contatos com os quadrinhos americanos e a arte ocidental foram fundamentais para o desenvolvimento do estilo único que Moebius viria a ter, combinando elementos de fantasia, ficção científica e o faroeste. Formação acadêmica. Giraud começou a desenhar aos 3 anos de idade, incentivado pelos avós, que lhe davam papel e lápis para mantê-lo ocupado. Afinal de contas, o apoio e incentivo da família é sempre importante, não é mesmo? Por volta de seus 12 anos, quando estava começando a engrossar a voz e ter seus primeiros fiapos no rosto, Jean Giraud entrou na Escola de Artes Aplicadas de Paris, onde começou a desenvolver suas habilidades artísticas e aprender de forma mais sistemática sobre o quê? Sobre o quê? Adivinha? Fundamentos. Obviamente. Inclusive, você pode constar um vídeo sobre nos cards no final desse mesmo vídeo. Mas nem tudo são flores. Ele não completou o curso, pois ele era voltado para design de produtos e publicidade, um mercado que estava longe daquilo que pulsava em seu pequeno coração francês, os quadrinhos, a nona arte. Todavia, sua educação na escola de arte foi uma base importante para sua carreira, pois lhe deu conhecimento formal de artes visuais, desenho, ilustração, design, etc. E conheceria outros artistas, sendo um deles uma ponte para futuros trabalhos como Jean-Claude Messier, um dos criadores de Valérie, que vai ser uma porta de entrada para o Giraud nos quadrinhos. Por volta de 1955, já adolescente, ele partiria da França com a mãe para viver no México. Por lá, ele descobriu a maconha e o bebop, uma droga semelhante à própria maconha. Além das paisagens lindíssimas do México, os seus desertos, esse seria um ponto crucial em sua vida. Vale lembrar, jovem gafanhoto, que anos mais tarde ele deixaria completamente o uso de drogas e do álcool, algo que nunca havia lhe feito de fato bem em toda a sua vida. Carreira. Passado pouco tempo no México, ele voltaria para a França e enfim pegaria seus primeiros trabalhos como um artista profissional. Lembra do coleguinha que ele havia feito amizade na escola de arte? Pois bem, Giraud adotou inicialmente o pseudônimo Gir para assinar suas obras. Seus primeiros trabalhos foram em revistas de quadrinhos franco-belgas, onde criou histórias de faroeste para a revista Far West. Todavia, já com 18 anos, ele teve outro shift, outra mudança em sua vida, que foi o serviço militar. Lembro até hoje como foi alegre o dia em que eu peguei minha reservista e escapei do serviço militar obrigatório. Obrigado, Deus. Já no exército, ele passa 6 meses na Alemanha e o resto na Argélia, onde ele é, primeiramente, telefonista, depois ligado à vigilância de um depósito de material. Ele nunca foi um combatente,
Isso é, nunca entrou em confronto nas linhas de frente, o que não quer dizer que não foram dias macios. Porém, sempre que podia, usava de todo o seu tempo livre para desenhar, muito semelhante a nosso amigo Kim Jong-gi. Você também pode conferir a história dos cards. As experiências de vida impulsionaram Ji-ho, e elas têm papel fundamental no que ele produziria como artista. O México, o serviço militar, tiveram um grande peso em quem seria Moebius. Após o serviço militar, de volta à França, ele conhece Giger, que é um mestre dos quadrinhos franceses, um artista que viraria seu tutor, parecido com um lead hoje em dia, onde um artista mais experiente ensina e ajuda o menos experiente, lhe ensinando muitas técnicas e como trabalhar ainda melhor. Porém, não passa muito tempo em que o próprio Giger declara sobre Ji-ho, abre aspas, o aluno superou o mestre, porém em francês, claro, Ratatouille Jacques Rosier, Blueberry. Nos anos 60, Ji-ho colaborou com o escritor Jean-Michel Charlier para criar a série Blueberry, uma história de faroeste centrada no personagem Tenente Blueberry. Esta série se tornou extremamente popular e é considerada um clássico dos quadrinhos europeus. Blueberry destacou-se por seu realismo, narrativa complexa e a arte detalhada de Ji-ho, solidificando sua reputação como um talentoso artista de quadrinhos. Ji-ho assinava como Gir até então. Enquanto trabalhava em Blueberry, título que trabalharia em paralelo com outros projetos por quase toda a sua vida, Ji-ho adotou o pseudônimo Moebius, a princípio para abordar uma veia satírica na linha da revista americana Mad, e para trabalhos de cunho mais autoral. São as estreias do novo nome, Moebius para a mensal Tola e Travessa, a Harakiri, onde ele desenha histórias curtas de humor negro. Porém, Moebius não teria como saber as dimensões que seu novo nome teria. Para os jovens, seu nickname o tornaria maior e mais conhecido que o verdadeiro nome. Em 1975, ele cofundou a revista de quadrinhos Metal Hurlant e a editora Les Humanoides Associés. Loucura ler francês sem saber, não? Influenciando profundamente o gênero com suas obras inovadoras. É importante dizer que essa revista foi fundada para que ele e seu grupo de amigos artistas se expressassem de forma mais livre, em contrapartida com o que já produzia no título Blueberry. Agora, não mais Gir, mas Moebius, encontra totalmente sentido em suas novas obras e gera, com um grande êxito experimental e uma nova força de expressão, criações regularmente citadas entre as obras-primas incontestáveis da história em quadrinhos. Azark, Cauchemar Blanc, Les Hughes du Chat e Major Fatal ou Le Garage Hermétique, obras que iremos citar novamente mais adiante. Cada uma, a seu modo, revolucionou a compreensão da história em quadrinhos, com novas maneiras de contar histórias, com quadros mais cinematográficos, com posições mais ousadas, criando coisas que realmente eram fora da caixa. Um novo período se abriria para Moebius, seu encontro com Alejandro Jodorowsky para a produção do projeto Duna, que nunca chegou a alcançar a luz do dia. Porém, esse projeto fracassado geraria outros frutos, como a criação de Incal. A produção de Dune não vingou, porém parte da equipe que foi formada para esse projeto acabou gerando outras colaborações cinematográficas, sendo um dos grandíssimos filmes Alien. Esse bichinho aí é fake dog. Um grande precursor nos filmes, Moebius foi responsável pelas tecnologias e trajes dos astronautas, e um artista chamado Giger foi responsável pelas criaturas, menção honrosa por designs tão icônicos, do diretor Ridley Scott. O desenho animado de René Laloux, Les Maîtres du Temps, os figurinos de Tron, de Steven Spielberg, Blade Runner, Mestres do Universo, Mestres do Abismo, de James Cameron, Os Monstros de Space Jam, O Quinto Elemento, de Luc Besson. Além disso, sua influência pode ser vista nas obras de outros artistas e cineastas de peso, incluindo Hayao Miyazaki e George Lucas. Em 1983, Moebius cria sua própria revista. É cofundador da companhia Aidena, que tem sua sede em Los Angeles. Durante o tempo que ficou nos Estados Unidos, vê suas obras mais importantes publicadas pela Marvel. E além disso, ele ilustrou O Surfista Prateado, roteirizado pelo próprio Stan Lee. Ele também cooperou com Jean-Marc Lofsier com o roteiro de
The Elsevier Prince e The Onyx Overlord, respectivamente desenhados por Eric Schonauer e Jerry Bingham. Depois de intensas atividades nos Estados Unidos, retorna à Europa em 1989. Obras principais. Como Moebius tem muita coisa feita e não é a intenção aqui uma biografia completa de sua vida, vamos resumir e revisar algumas de suas obras mais famosas. Azark, de 1975. Azark é uma série de histórias curtas e sem diálogos, conhecida por seu estilo visual inovador e atmosféricas oníricas. Não se preocupe, venha com o pai que eu explico o que é onírica, porque eu também não tinha a mínima ideia do que era essa palavra. Onírica é um adjetivo masculino da língua portuguesa e está relacionado ou faz referência aos sonhos, às fantasias e ao que não pertence ao chamado mundo real. Ou seja, esse trabalho destacou Moebius como um mestre do surrealismo e fantasia nos quadrinhos. The Artine Age, 1976 a 1979. A Garagem Hermética é um dos trabalhos mais complexos de Moebius, com uma narrativa que se desdobra em múltiplas camadas e realidades. Publicado originalmente na revista Metal Hurlant, é uma obra-prima da ficção científica. The Incol, começando suas publicações em 1980 e terminando em 1988. Em parceria com o cineasta e roteirista Alejandro Jodorowsky, Moebius criou o Incol, uma saga épica que mescla elementos de ficção científica e filosofia. Esse trabalho é amplamente considerado um dos melhores quadrinhos de todos os tempos. Falecimento. Jean Giraud, o Moebius, como já conhecemos, faleceu em 10 de março de 2012, aos 73 anos, após um longo período de uma saúde debilitada. E aí, agora você já entendeu o peso de Moebius? Quem foi esse grande artista? Ele inspirou gerações de artistas e cineastas. Seu trabalho permanece uma referência fundamental para quem estuda e aprecia a arte dos quadrinhos e, claro, ficção científica. Curiosidades. Alejandro Jodorowsky estava procurando pessoas para trabalhar na concepção do filme Dune, ou Duna, o antigo Duna. Ele encontrou trabalhos assinados por Moebius e trabalhos assinados por Gear, achando que eram duas pessoas diferentes, e chamou ambos para a mesma reunião. Ele ficou muito surpreso em saber que ambos os nomes pertenciam à mesma pessoa. Acho que o ditado "dois coelhos numa cajadada só" é válido aqui. Ambos produziriam muitas coisas juntos, além de desenvolverem uma boa amizade. Ao longo de sua carreira, Moebius recebeu inúmeros prêmios e honrarias, incluindo o Grand Prix de Angoulême em 1981. Os quadrinhos do Blueberry eram exibidos em sessões de cinema com trilha sonora de Ennio Morricone, como num cinema normal, mas as pessoas viam as páginas com uma trilha sonora. E termino com, nas palavras do próprio Moebius sobre seus dois nomes, abre aspas, Gir é a assinatura que uso para fazer Blueberry, que segue a chamada escola belga, que tem um rigor clássico na abordagem do desenho, luz e sombra e perspectiva. Todo o resto, a pesquisa constante de um lado mais sombrio, eu faço o nome de Moebius. Desde o começo houve histórias bizarras, desestruturadas, que jogavam com o gênero, com a ambiguidade, o silêncio. Havia uma certa renúncia de comunicar claramente. Isso teve muito sucesso. E aí, curtiu o vídeo sobre Moebius? Ah, deste modo. Eu sei que sim. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Deixe nos comentários aí qual é a sua obra favorita de Moebius. Você já o conhecia? E também não deixe de falar se tem alguém que você gostaria que a gente trouxesse aqui no próximo vídeo.